A gestão do prefeito Silvio Mendes começou enfrentando duas comissões parlamentares de inquérito, não relacionadas ao prefeito Silvio Mendes, mas à gestão anterior. Uma das CPIs foi a do lixo, criada para apurar irregularidades nos contratos emergenciais da limpeza urbana da cidade. A outra foi para um rombo que o prefeito Silvio Mendes denunciou, rombo financeiro. Vamos acompanhar na reportagem de Vitor Costa. Em junho de 2025, a Câmara Municipal de Teresina decidiu instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a denúncia de uma suposta dívida de 3,6 bilhões de reais que teria sido deixada pelo ex-prefeito Dr. Pessoa e herdada pelo atual gestor Silvio Mendes. A comissão, que ficou conhecida como CPI do Rombo, foi presidida pelo vereador Dudu, do PT, e teve como relator Fernando Lima, do PDT. Também fizeram parte do grupo os vereadores Luiz André, Daniel Carvalho e Juca Alves, além dos suplentes João Pereira e Fernanda Gomes. Eu estou analisando os números e fiquei assim meio que estarrecido com alguns números gigantescos. A ETURB, juntamente do BB500 e outras SADs, executaram aqui quase 100 milhões de reais por uma única empresa em relação a asfalto. Então nós precisamos agora afunilar para fazer as auditorias necessárias. E eu tenho convicção de que aí a gente vai estar chegando a um bom termo nessa CPI. A investigação foi instalada após declarações de Silvio Mendes, que no dia 16 de maio anunciou que a prefeitura possuía uma dívida de mais de 3 bilhões de reais, o que levou à suspensão de nomeações e de novas despesas. Dr. Pessoa, por outro lado, negou ter deixado qualquer débito milionário na Prefeitura de Teresina. O que se noticiava das dificuldades de orçamento e financeiro da Prefeitura são muito maiores do que você poderia imaginar, do que eu imaginava. Então, tomei várias medidas, vocês são sabedores disso, com extinção de 5 secretarias, redução de cargos comissionados e outras medidas de contenção de despesa. Não foram suficientes. Não foram. Nós estamos ainda com desequilíbrio fiscal, seja orçamentário, seja financeiro, e é preciso tomar muitas medidas duras, que eu não gostaria de tomar, mas são. Por quê? Porque já foi identificado nesse período uma dívida já identificada de quase 500 milhões de reais e tem uma outra maior do que isso, que remete para uma dívida total de mais de 1 bilhão de reais. Por enquanto eu estou só no blá 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 blá. Eles vão apresentar e nós vamos apresentar como nós encontramos Teresina. Depois de mais de 35 anos é uma coisa, 4 anos é uma coisa, 35 anos é uma coisa. Nós vamos apresentar para a sociedade o que nós encontramos, o que nós fizemos, o que nós vamos entregar. Ao longo de 4 meses, a CPI ouviu ex-secretários da gestão passada e integrantes do governo atual. Um dos nomes fortes da gestão de Dr. Pessoa, João Duarte, o Pessoinha, filho do ex-prefeito, negou as acusações durante depoimento. Toda obra que é feita, ela tem que seguir um rito próprio, que quem controla isso é a Prefeitura, através da Secretaria de Finanças, a Controladoria, o órgão externo é o Tribunal de Contas. Então, assim, as obras a Prefeitura não pega o recurso e não aplica de qualquer maneira, ela tem um rito próprio. E todas as obras levantadas e realizadas, que ainda estão em andamento pela ETURB, elas estão no Tribunal de Contas, porque a gente tem a obrigação de encaminhar todo o relatório, principalmente quando houve algum tipo de pagamento. A ETURB, sem exceção, todos os pagamentos, a gente encaminhava até 20 dias para o Tribunal de Contas a cópia do contrato. Todos, sem exceção. Como é que você atesta isso? Está aqui na pasta, que eu vou entregar ali para os vereadores, o relatório de prestação de conta da empresa, que é o correto você fazer. Você presta conta com os órgãos externos. Até hoje, que eu sei, não tem nenhuma investigação contra a ETURB. A gente tem que trabalhar também dentro da tese preventiva. E ele só tem acesso preventivamente se você tiver transparência. Então a gente caminhava para o tribunal, a gente foi lá várias vezes no TCE, foi várias vezes no Ministério Público tirar qualquer tipo de questionamento e esclarecimento, porque é o normal de qualquer gestor. No dia 12 de novembro, vereadores que compunham a CPI aprovaram um relatório final que negou a existência do rombo de 3,6 bilhões de reais. Segundo Dudu Borges, o valor apresentado pelo prefeito são, na verdade, despesas correntes do município. Ainda assim, no mesmo relatório, a comissão apontou indícios de irregularidades financeiras na gestão do Dr. Pessoa
especialmente na compra de terrenos com recursos de empréstimos que somaram cerca de 720 milhões de reais. Aqui nós temos uma radiografia do que foi realmente, do que é esse déficit que o prefeito Silvio Mendes apresentou. Nós chegamos à conclusão de que não há esse rombo de 3 bi apresentado pelo prefeito Silvio. Esse é um ponto principal. O Hospital da Mulher, o valor venal que ele está assentado no município de Teresina é no valor de 2 milhões de reais. Esse mesmo terreno que está lá escriturado a 2 milhões de reais, ele foi adquirido foi adquirido pelo município por 16 milhões e meio. Só esse valor já remete a um questionamento. Primeiro, perguntamos para os avaliadores, quem foi que fez a avaliação desses terrenos? 2 avaliações feitas em caráter privado, é que mandaram essas avaliações. Não teve nenhuma avaliação de nenhum avaliador da prefeitura. Estou dando esse exemplo de lá, para não dar o outro exemplo da Maranhão, que é hoje a bacia da Galeria da Zona Sul, adquirida por quase 13 milhões. Ele está escriturado na prefeitura por 7 milhões. A reação de Silvio Mendes veio logo após a divulgação do documento. O prefeito disse ter recebido o relatório com surpresa e classificou o resultado como um sinal grave de impunidade. Tem uma afirmação que eu gosto muito, é que diz que quando o denunciado vira denunciante, é um sinal grave da impunidade. E eu não permito isso, porque eu sou gestor público por delegação da população de Teresina. Mais ou menos a metade da dívida foi de empréstimo bancário, tá certo? Com o Banco do Brasil, só o Banco do Brasil são 620 milhões de reais. A prefeitura paga mais de R$1 milhão por dia de juros. O que foi que nós fizemos? Nós procuramos o Banco do Brasil, renegociamos a dívida, renegociamos os juros, que estavam altos, e eles baixaram os valores. E nos deram 1 ano de carência para a gente respirar, pagar como for possível pagar e reduzir a despesa. Foi o que foi feito e nós conseguimos. Que pressa foi essa de fazer um empréstimo no apagar das luzes para fazer despesas que não eram adequadas? Eu fui até chamado de mentiroso, e por favor, eu não sou mentiroso, não sou corrupto, eu não tenho vergonha de dizer que não sou corrupto, eu sou honesto e minha vida está dedicada a cuidar da cidade, cuidar bem do dinheiro público. A gente não está brincando com as coisas, pelo amor de Deus. Bora respeitar a cidade, bora respeitar o dinheiro público, vamos respeitar a verdade, que pode não ser a minha, mas também não pode ser levada com brincadeira. E para comentar mais sobre as CPIs, na verdade foram 3 CPIs, nós falamos de 2 aqui, as mais importantes, foram 3 CPIs, está aqui o Vitor Costa. Vitor, vamos seguir agora falando das CPIs. E aí ficou assim um clima meio que no início de revanchismo, então de disputa, né, atual gestão contra a gestão anterior. Aí a situação era assim. Muitos vereadores que integraram a gestão anterior estavam na gestão atual, outros não estavam, mas, como eu disse, fizeram parte da gestão anterior. Isso conflitou muito no início, né? Exatamente, Douglas. A gente, é absolutamente normal no meio da política, quando você passa de uma gestão para outra, que você tem alguns conflitos, é claro. No início, logo quando teve ali a eleição, quando já teve-se a certeza de que o sucessor seria o Silvio Mendes, que a gente entende que é um gestor mais polido, um político muito mais apaziguador, não entra em grandes polêmicas, o início foi justamente assim. Ele tentou não entrar em polêmicas, falou que ia buscar através, obviamente, de dados, das estatísticas, do que seria passado para ele. Só um detalhe, Vitor. Esse problema do rombo, por exemplo, da limpeza estava clara. Sim. Né, a própria gestão anterior já tinha falado sobre isso. Agora, o do rombo começou a ser revelado já na transição. Exatamente, como eu estava falando, a partir de dados, de estatísticas que estariam nas mãos da nova gestão a partir da transição, é que o prefeito Silvio Mendes, a gestão Silvio Mendes por inteiro, poderia citar sobre o que poderia se esperar da Prefeitura de Teresina quando eles fossem receber. E, bom, aparentemente, por tudo que foi dito e pelo que também as informações que foram passadas, a situação não era nada boa. A gente entendia, depois de uma gestão que foi, assim, obviamente uma gestão desastrosa.
Tanto é que você sai de uma gestão com o prefeito não sendo reeleito e, além disso, tendo menos de 10% da votação de toda a capital, que não é comum em nenhum momento você ter esse tipo de situação em meio a uma reeleição de político. A gente sabe que quando você tem a máquina na mão, é muito mais tranquilo você ganhar votos, angariar votos. Com a gestão anterior aqui de Teresina, com a gestão do Dr. Pessoa, não foi isso que aconteceu. E quando foi passando o tempo, quando a transição, né, o período de transição de governos começou a ter mais detalhes do que tinha acontecido, do que havia naquele momento nas contas da prefeitura, os contratos, aqueles contratos que estavam sendo pagos, os que não estavam sendo pagos, aí se revelou uma situação mesmo emergencial. Tanto é que a saúde entrou em situação emergencial, a coleta de lixo urbano entrou em situação emergencial, o transporte público entrou em situação emergencial, e aí você consegue ter uma ideia do que a prefeitura, como a prefeitura se encontrava naquele momento, como a gestão Silvio Mendes recebeu a máquina pública naquele momento. E, junto a isso, essa questão do déficit bilionário que a prefeitura apresentava, segundo a gestão Silvio Mendes, o próprio prefeito falou sobre isso, quanto que a prefeitura devia a credores e que não tinha em suas contas para fazer o pagamento desses credores. E a conclusão da CPI do rombo gerou polêmica, né? Exatamente. Aí a gente já entra em uma segunda parte da situação, reclamações, inclusive, de que foram colocadas raposas para cuidar dos galinheiros, né? Como teve muito foi essa citado. História. Exatamente. Tanto na CPI da limpeza pública, né? A CPI do lixo, na CPI do déficit, que a gente chama popularmente CPI do rombo. Né? Então, na própria CPI do abastecimento de água também foi dito isso, que infelizmente os resultados apresentados nos relatórios desses vereadores, né, dos vereadores que estavam nessas comissões, não apontavam para situações alarmantes, situações de emergência, o que ia completamente diferente daquilo que a gente estava vendo pela cidade, lixo espalhado pela cidade, por exemplo, um dos exemplos, problemas na gestão pública causado por esse déficit financeiro que a prefeitura estava utilizando, com esses decretos que inclusive eu já citei. E tudo isso, Douglas, não estava ali apontado nesses relatórios, o que obviamente se causa essa dúvida. O que essa comissão de fato investigou? O que se tem de provas que foram encontradas por essa comissão? Relatório, inclusive, contestado pelo prefeito Silvio Mendes. Que ao meu ver, é a principal contestação. Nós que estamos aqui na população, obviamente, a gente queria ver que essas comissões, essas investigações apurassem e apontassem situações que justificassem essa questão emergencial que era a situação de Teresina naquele momento. Mas quando o próprio gestor, que está na máquina pública, que está vendo as contas públicas, que está entendendo as dificuldades que ele está tendo no dia a dia, quando ele aponta que esse relatório não foi satisfatório, nos preocupa bastante. Obrigado, Vitor, pelas informações, pelo detalhamento deste assunto também que marcou o ano que está se encerrando. Obrigado. Obrigado. Olha só, todos os anos é sempre a mesma coisa. Termina o período chuvoso e o piauiense começa a falar que está mais quente. Ficando mais quente, o calor está insuportável. Mas, tirando o dito popular, 2025 foi marcado por altas temperaturas e uma baixa umidade, causando desconforto e problemas de saúde para a população. A Érica Pessoa traz mais informações. O ano de 2025 foi um dos mais desafiadores quando o assunto é BR-Obró. O famoso período comum dos estados do Nordeste, que compreende os 4 últimos meses do ano, aqueles terminados em bró, setembro, outubro, novembro e dezembro. No Piauí, os termômetros chegaram a alcançar o marco de 45 graus. Paralelo a isso, o estado também enfrentou a maior seca dos últimos 10 anos, onde 100% do território piauiense estava sob algum nível de seca, fosse ela grave, moderada ou leve. A gente tem naturalmente a condição astronômica, né? É primavera, como a gente chama aqui o nosso BR-Obró,
E esse período a gente tem uma democratização do sol, vamos usar essa expressão. O sol está mais presente com maior intensidade, por maior intervalo de tempo, e isso faz com que as temperaturas sejam majoradas. Além da condição quente, que é natural do período, a gente está trabalhando com uma escala aí de 1,5 até 2 graus acima da média. E isso faz com que os municípios piauienses pontuem, e é um ranking que a gente não quer, gente, pontuem como os mais quentes do Brasil. Um dos fatores que tornou esse período ainda mais severo foi o índice da baixa umidade relativa do ar, o que deixou o clima seco e muito prejudicial à saúde, aumentando as chances de problemas respiratórios. A baixa umidade é o mais perigoso de todos, porque ele é um inimigo silencioso, ele é o gatilho para vários problemas. Ele é o gatilho, por exemplo, para doenças de natureza cardiovascular, para doenças respiratórias, né, síndromes gripais, alergias. E combinado com a fumaça, ele se torna potencialmente mais danoso à saúde da população. Durante todo o período, diversas autoridades e especialistas da saúde alertaram para os cuidados necessários a serem tomados nessa época de calor intenso e de baixa umidade do ar. Entre as principais recomendações, o consumo de líquidos, hidratação e proteção da pele, além de evitar a exposição ao sol durante um longo período de tempo. Beber bastante líquido, lembrar de hidratar essa pele, evitar sabonetes que agridam muito a pele, esses sabonetes antibacterianos, muito agressivos, que às vezes a população acaba achando que está fazendo um bem porque está limpando demais, mas na verdade às vezes resseca, causa coceira, e num ambiente propício muito ressecado, né, pode ajudar a aparecer outra doença. Ao sair no sol, o uso de óculos com filtro UV. Tá? O filtro UV é os filtros dos raios ultravioleta, né? Para evitar justamente o excesso de radiação no olho. O que também aumenta durante esse período de BR-Obró são as queimadas naquelas áreas de vegetação, tanto no interior quanto na capital. O período do BR-Obró é um desafio para toda a população, mas principalmente para o Corpo de Bombeiros. E a corporação reforça que as pessoas tenham cuidado e evitem utilizar fogo na limpeza de terrenos, queimar lixo e também que aumentem o cuidado com faíscas na região rural. É necessário nos abstermos do uso do fogo neste período, respeitarmos os decretos que proíbem a utilização do fogo neste período, para que tenhamos uma menor quantidade e problemas respiratórios, a contribuição que o incêndio dá para o aumento da temperatura e, por vezes, até vidas ceifadas, a gente consiga evitar que aconteça esse ano. Durante o ano de 2025, o governo do estado chegou a publicar uma portaria proibindo qualquer tipo de queimada ou incêndio, com o intuito de minimizar os danos que já estavam sendo causados pela baixa umidade e o calor intenso do período. É uma questão mesmo de cidadania e de empatia. Nós temos de um lado a população impactada e nós temos do outro um segmento minoritário da população que insiste em queimar ou que é desavisado em relação a esses riscos. Então a gente pede que todo mundo esteja comungando do mesmo princípio, do mesmo sentimento de proteção para que ninguém sofra nesse período. Algo que foi muito comum de ver e ouvir durante esse período foram os piauienses relatando sobre o ano ter sido mais severo com relação às altas temperaturas. Essa sensação se deve pelo baixo nível de chuvas registrados no início do ano. Se falava de aumento de temperatura no Piauí, a gente falava de meio grau, aumentou meio grau. Com o passar dos anos, praticamente quase uma década, a gente começou a falar de 1 grau. Nos últimos 5 anos, de 1,5. E nós estamos percebendo que num intervalo muito curto, inferior a 20 anos, a gente saltou para picos de quase 2 graus. Isso é sintomático das mudanças climáticas. Isso é preocupante, isso acende a luz vermelha para uma série de ações protetivas no campo ambiental, no campo da saúde, no campo da defesa civil. Olha como o Piauí está sendo tomado por incêndios. Nós sabemos que é o fator humano, a queimada é um fator humano, mas lógico, as condições
condições atmosféricas favorecem a rápida propagação do vento. Então a gente está trabalhando com um cenário de emergência e em cenários de emergência a gente redobra a atenção, redobra o cuidado e a fiscalização e a atuação do poder do Estado. E depois de meses de calor intenso e sensação de clima seco, o piauiense pode se alegrar com o início das chuvas. As primeiras pancadas começaram a acontecer de forma isolada em algumas regiões do estado, mas já trouxeram o alívio para o clima e proporcionaram uma sensação de bem-estar aos moradores do estado. Está muito quente já, estava precisando dar uma refrescada no clima, sim. Gostei muito, porque assim a gente vai com menos calor, vai tranquila, sem muito estresse, um alívio. Ainda mais pela de manhã. Acorda naquela preguiça. Com certeza melhorou e vai melhorar por uns dias, tanto a temperatura quanto também a umidade relativa do ar, que está já registrando, que lá estava com 10, 11%, hoje agora está em 22%, e isso é favorável, é muito bom para o meio ambiente, como um todo, abrangendo todo, a parte animal, vegetal, da flora, fauna, porque até a questão de incêndios reduz a incidência de incêndios e apaga aqueles incêndios que já vinham acontecendo. A Érica está de volta à retrospectiva 2025 para falar dessa questão. Agora, Érica, tem muita gente assim, peraí, você mora em Teresina, sabe que é assim mesmo, mas a cada ano que passa, e esse ano não foi diferente, a situação piora. Exatamente. Ano após ano, a tendência é essa, e isso devido a um desequilíbrio climático que o planeta, não só o Nordeste ou o Brasil está vivendo, mas o planeta Terra está vivendo. É um verdadeiro desequilíbrio climático. E esse ano de 2025 teve um agravante. O Piauí estava com a pior seca dos últimos 10 anos. Todo o território piauiense estava sob algum nível de seca, fosse ela grave, moderada ou leve, o que agravou ainda mais a questão das altas temperaturas nesse período de BR-Obró. Nós tivemos um período chuvoso de 2025 não satisfatório, onde houveram poucas chuvas espaçadas, e isso colaborou, para que essas temperaturas durante o BR-Obró aumentassem ainda mais, e além das altas temperaturas que já causam desconforto, tem a questão da baixa umidade do ar, que traz consigo ali uma série de problemas respiratórios, diversos problemas médicos. E a gente viu diversos especialistas apontando prevenções para as pessoas durante esse período. Se hidratar, passar protetor solar, porque foi um período caótico. Agora a gente está começando a ter um tempo mais refrescante. Inclusive imagens aí da seca, pouca água não, lama, porque aí é basicamente lama. Agora, Érica, só desculpa a interrupção, porque veio as imagens e eu lembrei. As orientações são as mesmas, quer dizer, hidratação, evitar exposição ao sol, lavar o nariz, umidificar as mucosas. E até, no caso de idosos e crianças, fazer, eventualmente, a nebulização, não com remédios, mas com soro só fisiológico. O problema é que é difícil isso acontecer, quer dizer, a gente não verifica que as pessoas aderem a essas orientações, só que a situação cada vez mais piora, cada vez mais tem casos de pessoas que sofrem, como eu disse, nas extremidades, quer dizer, crianças e idosos. E a situação piora em que sentido? Piora porque nós tivemos, durante esse BR-Obró, os incêndios. Você está vendo aí na Avenida Frei Serafim, a principal avenida de Teresina. Olha aí. Todo mundo é um negócio realmente. Olha, Érica, eu afirmo aqui, digo por mim, realmente é insuportável. Durante todo esse período do BR-Obró, à noite, por volta de 8, 9 horas, você tinha calor insuportável, como se estivesse durante o dia. Algo que não é comum, Não é comum. É durante o período normal do ano, durante a noite, ali depois das 8 horas da noite, das 20 horas, a gente já tinha um clima mais ameno, mais agradável. Inclusive, as pessoas têm esse hábito, não mais por conta da violência, mas a gente já entra em outro âmbito, Tinha esse hábito de, depois de um certo horário da noite, sentar na porta de casa para receber esse frescor, esse ar mais fresco. E esse ano não tivemos isso. Ultimamente só vinha, só está vindo de madrugada.
12 horas, meia-noite, 1 da manhã. E olhe lá. E olhe lá. É incrível, viu? Esse ano, inclusive, o governo do estado fez uma portaria, né, para proibir esses incêndios florestais, com multas para quem descumprisse essa portaria, mas mesmo assim foram registrados inúmeros incêndios, incêndio inclusive na região da Serra da Capivara, ali nas regiões rochosas de serra. Que é difícil controlar aqueles incêndios. Exatamente. O prejuízo é muito grande.